Olá, aluno da Escola Antônio Custódio, da turma de segundo ano. Mais uma vez nós estamos aqui para gravar um pouquinho do conteúdo de biologia e compartilhar com vocês. Dessa vez o conteúdo do segundo ano, ele vai falar sobre as plantas, tá certo? Mais especificamente sobre as angiospermas, o processo de reprodução e desenvolvimento das angiospermas. É o que nós vamos trabalhar agora. Bom, para falar um pouco sobre as angiospermas, nós vamos relembrar algumas informações básicas, tá certo? Por exemplo, as angiospermas apresentam essas características que estão pontuadas, né, nessa lâmina do slide. São plantas flanelogramas, ou seja, elas produzem flor e semente. São plantas espermatofitas. Isso significa que elas produzem sementes, são produtoras de semente. São as únicas plantas que produzem sementes protegidas por fruto. Geralmente elas produzem flores coloridas, cheirosas, que produzem néctar. Por isso, são polinizadas por animais, tais como os insetos, as abelhas, borboletas e formigas. Os pássaros também são polinizadores das angiospermas. Um exemplo de pássaro polinizador é o beija-flor. Algumas espécies de mamíferos também atuam como polinizador. Exemplo, mamíferos voadores como o morcego. Se falarmos de angiosperma e suas características gerais, é preciso lembrar que elas são o grupo de vegetal mais recente e também mais abundante na Terra. Esse sucesso na dispersão se deve ao fato de serem as únicas plantas que produzem frutos. Ou seja, uma característica bem forte das angiospermas é o fato delas produzirem frutos. Uma estrutura que, além de proteger a semente, serve de alimento, de atração, servem como elemento de atração para outros animais dispersores de semente, ou seja, aqueles que comem o fruto e eliminam as sementes através das fezes. Também não dependem mais da água, né, do meio para se reproduzir. Sua reprodução acontece, né, a partir do grão de pólen, né, e do tubo polínico. Ou seja, as angiospermas produzem o grão de pólen e o tubo polínico, que são estruturas reprodutoras, no caso dessa espécie de planta. Como é o maior grupo e muito numeroso, as angiospermas foram divididas em dois grupos. As angiospermas monocotiledôneas e as angiospermas dicotiledôneas. O nome mono faz referência a um cotileno e dicotiledôneo faz referência a dois cotilenos. Nós vamos ver essas informações e compreender agora. Aí tem a classificação das angiospermas em monocotiledôneo e dicotiledôneo. No caso da monocotiledônea, o exemplo dela é o pé de milho, uma planta monocotiledônea, pois ela apresenta apenas um cotileno. O pé de feijão, por exemplo, é um exemplo de dicotiledônea, apresenta dois cotiledôneos. O cotiledôneo é o embrião pronto para germinar quando for colocado em contato com o solo e a água. Mas essas não são as únicas características que dividem as angiospermas em dois grupos.
O tipo, né, de folha também permite identificar as angiospermas em dois grupos. Se você observar a bainha dos dois tipos, são diferentes. As monocotiledôneas, a bainha geralmente é desenvolvida, né, a partir de nervuras paralelas. Já as dicotiledôneas, as bainhas quase sempre reduzidas e as nervuras são reticuladas. O tipo de fecho dos vasos condutores da seiva também são diferenciadas. No caso das monocotiledôneas, os fechos vasculares são dispostos irregularmente. Já nas dicotiledôneas, os fechos vasculares são dispostos em círculo. Você pode ver na imagem que está sendo apresentada. A raiz das monocotiledôneas, ela se apresenta em fechos fasciculados. Já a raiz das dicotiledôneas são axial, são pivotantes. E o tipo de pétalas e sépalas também pode ser uma característica para identificar as angiospermas e dividi-la nos grupos. As sépalas e as pétalas, em gerais, no caso das monocotiledôneas, vão apresentar 3 bases e serão chamadas de trímeras. Já no caso das dicotiledôneas, vão apresentar 5 bases. As sépalas e as pétalas geralmente, né, se organizam em bases de 5 e vão ser chamadas de petâmeras. Quando tem mais, raramente 2 ou 4. Vamos só citar rapidinho exemplo, né, de angiosperma monocotiledônea, que é o milho, arroz, a bananeira e o capim. E dicotiledôneo, feijão, ervilha, o ipê amarelo e a soja. A flor é uma estrutura muito característica das angiospermas e ela é conhecida como estrutura reprodutiva. É na flor que acontece a fecundação, a formação do fruto e da semente. Você pode ver aí, onde a seta está apontando, para 2 estruturas reprodutoras da flor. Uma é o filete, junto a ele tem a antéria e o estigma, que é a estrutura reprodutiva masculina da flor. E do outro lado tem o tubo polínico, onde apresenta o ovário e o capelo. No processo de reprodução da flor, o filete vai liberar lá no tubo polínico o estigma, que vai fecundar, chegando até o ovário e fecundando o óvulo. Daí esse processo depois desse processo vai acontecer o amadurecimento do ovo, do ovário, né? E esse ovário vai se transformar no fruto, que por sua vez será a estrutura de proteção da semente. Mais um exemplo de uma flor de angiosperma. Nesse exemplar aí você pode ver o ovário e o óvulo, né? É essa estrutura que depois de fecundada começa a amadurecer e formar o fruto. Mais uma imagem só para mostrar o estame, que no caso esse estame, o conjunto, né, forma o androceu.
O androceu, por sua vez, é o aparelho reprodutor masculino. Ele é formado pelos estames. E o gineceu ou carpelo é o aparelho reprodutor feminino, mais conhecido como tubo polínico. Lá onde vai ficar o ovário, no finalzinho, e o óvulo esperando ser fecundado para depois amadurecer e formar o fruto. No caso aqui você está vendo, né, informações bem peculiares da estrutura. O androceu é formado pelos estames, sendo cada estame formado por um filete e por uma antera. Vai formar, no caso, o aparelho reprodutor masculino, local onde se gera ou se produz os grãos de pólen. No caso do gineceu, é formado pelos estigma, estilete, ovário e óvulo. Esse é o órgão reprodutor feminino da flor. Uma flor de papoula, você pode observar como exemplo. Mais outra flor. Agora aqui, nessa imagem, você pode observar a flor e o ovário. O ovário, depois de fecundado, começa a amadurecer e gerar o fruto. Isso é uma flor de maçã, da maçãeira, que formou a maçã. E ó, o óvulo, que no caso é a semente, já estava lá na flor, esperando a fecundação para que a flor começasse o processo de amadurecimento e se transformasse no fruto. Tá certo? Aí sim, agora nós vamos começar a falar de fruto. O fruto, ele apresenta 3 partes principais: o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo, tá certo? Apresentam 3 partes principais, o fruto. Dentro desse fruto encontra-se a semente. O epicarpo é a parte de fora do fruto. O mesocarpo é a parte, né, do meio. E o endocarpo é a estrutura interna, né, do fruto, aquele que está mais próximo da semente. Só para esclarecer, o mesocarpo é aquela parte comestível do fruto, tá certo? Mais um exemplo: o fruto e a semente. A parte do fruto: epicarpo, mesocarpo, endocarpo e semente. Ó. Só para você ver como tá fácil de compreender essa informação. Semente, no caso, é o caroço, né? O endocarpo, a parte que está localizada muito próximo do caroço. O mesocarpo, a parte comestível, que a gente está vendo aí, do abacate, aquela parte verde que a gente come. E o epicarpo é a casca, né, que cobre essa parte comestível, que é o mesocarpo. Mais informação. Aí assim, ó, como eu já falei anteriormente, o fruto ele tem origem aonde? No ovário. O ovário vai amadurecendo e vai formando o fruto. E a semente, ela se origina a partir do ovário fecundado. Não esqueça dessa informação. O fruto é o ovário amadurecido e a semente é o ovário já fecundado. Tá certo? Existe tipos diferentes de fruto. Os frutos simples se originam de um ovário só, que são os frutos carnosos, e apresentam um material suculento. O exemplo desses, nós vamos ter, de fruto carnoso, nós vamos ter exemplo dos frutos que são do grupo das bagas e das drupas.
Vamos lá conhecer os exemplos. As bagas têm uma ou mais sementes livres. Exemplo, a melancia e o mamão. Você vê aqui a melancia ela tem, né, e o mamão também tem suas sementes livres dentro dele. Por isso são frutos carnosos, mas nessa subdivisãozinha ela pertence às bagas. Né? No caso das drupas, tem o endocarpo duro, que no caso o caroço, envolvendo a semente, né? Um exemplo é a manga, né? E o abacate. E aí nós vamos ter os frutos secos, que apresentam material secos e duro. E podem ser deiscentes, que se abrem quando amadurecem, quando estão maduros. É o caso do feijão e da soja. E indeiscentes, não se abre quando estão maduros. O exemplo são as nozes e os milhos, tá certo? Falando de frutos, nós temos os frutos carnosos e os secos, tá bom? Os carnosos são aqueles que apresentam um material meio mole, né? Comestível, digamos assim. E os secos é aqueles que apresentam um material totalmente seco e duro, tá? Essas são as informações rápidas para a gente